Boa tarde. Saúdo ao Scott pela iniciativa e agradeço o convite. Saúdo a mesa, saúdo todos os presentes. Eu não creio e tenho consciência plena que talvez não vá trazer-vos nenhuma novidade, mas quero partilhar convosco todo um conjunto de inquietações que são manifestas no PowerPoint através de interrogações que nos devem inquietar, designadamente sobre se estamos ou não estamos preparados para catástrofes que têm cada vez maior complexidade e dimensão, sejam elas catástrofes naturais, antrópicas ou mistas. A primeira questão que levanto é a própria Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Da leitura que eu fiz, só muito vagamente fala na importância das forças de socorro e de emergência. Se a lerem atentamente, penso que concordarão comigo. Mas fala muito no security, como provavelmente, ou muito amplamente. E eu levanto esta questão, como vos disse, toda a minha comunicação está a levantar questões e inquietações que tenho e quero partilhar convosco. Pode continuar a subalternizar-se o papel crucial das forças de socorro de emergência após o atentado terrorista, na qual de 11 de setembro, na qual faleceram 343 bombeiros e também, penso eu, 19 polícias. Portanto, parece-me que concordamos que provavelmente não pode haver subalternização do papel das forças de socorro, ou porque ninguém é suficiente e muito menos autossuficiente. Forças de segurança são essenciais, provavelmente as forças de socorro também o são. E por isso levanto esta questão, que é quando ocorrem catástrofes, quem é que intervém primeiro? Ou se é que é importante saber quem intervém primeiro? O importante é salvar. E, portanto, por um minuto se ganha uma vida, por um minuto se perde uma vida, o importante é quem chega primeiro. E, portanto, há exemplos do tsunami em que, naturalmente, faleceram 230 mil pessoas, era preciso salvá-las. Sabemos que normalmente a seguir, como também no furacão Katrina, seguidamente por vezes há motins e há gangues, há grupos organizados e aí entra a segurança. Portanto, não quereria aqui ter a preocupação de saber quem é que salva, quem chegar primeiro deve salvar. Isso é que é importante. Outra coisa, e avanço desde já, é, de algum modo, esta questão, que é se temos uma cultura de coordenação que faz com que consigamos trabalhar em conjunto. Está ali o general Garcia Leandro, no fundo, que ele fala muito. Era muito bom se conseguíssemos acabar com os chamados cilindros estanques, que continuam ainda a enxamear um pouco as nossas organizações, com o espírito Corella ainda muito arraigado. O que está em causa, portanto, os exemplos que quis trazer aqui foi que, fundamentalmente, não interessa quem é que chega primeiro e se primeiro atuaram as forças de socorro e depois as forças de segurança. Quem chegar primeiro deve começar a salvar, mas de forma coordenada, articulada, em conjunto e em rede. Outra questão que me preocupa também, interrogação, é se nós estamos preparados face à crescente dimensão e complexidade dos desastres naturais, antrópicos e mistos. Eu utilizo aqui muito a designação da Escola de Coimbra, da Escola de Geografia de Coimbra, que utiliza muito estas designações de desastres ou catástrofes naturais, antrópicas e mistas. Mas há outras e, portanto, não é por aí que temos problemas. Aqui apenas lembrar-vos quais são, digamos, os enquadramentos legais que existem para a assistência de Portugal a países terceiros, por um lado, e também a legislação que conduziu, estabeleceu a estratégia operacional de ação humanitária. Estou a passar depressa porque não parece-me que isso é relativamente simples de recolher. A questão é se Portugal tem condições ao nível das forças de socorro para operacionalizar esta legislação que existe, seja no âmbito do mecanismo comunitário de proteção civil, seja no âmbito de outras organizações internacionais, seja ainda no âmbito dos pedidos que podem vir
chegar-nos de outros países. Sabemos que cabe ao Ministério da Administração Interna definir as prioridades e à Autoridade Nacional de Proteção Civil a competência para operacionalizar a resposta. E, portanto, a questão é que tipo de forças ou efetivos de socorro estão disponíveis para responder às catástrofes, terrorismos e ajuda humanitária. Eu utilizo o termo terrorismos porque, como sabemos, e há aqui especialistas, não me quero meter nisso, o terrorismo tem várias caras e se eu utilizar o conceito de terrorismos, acho que estou a abarcar o de âmbito religioso e o de outra ordem. Agora queria mostrar-vos então quais são as forças que nós temos disponíveis, forças de socorro, para responder às situações de crises humanitárias ou de grandes catástrofes. E também com uma primeira interrogação, que é: o voluntariado e a prontidão do socorro são compatíveis? Eu estou a referir-me apenas aos corpos de bombeiros do continente. Portanto, não estou aqui a colocar os 17 dos Açores e outros da Madeira. É evidente que o voluntariado e a prontidão de socorro não são muito compatíveis. Mas isto não quer significar que esteja aqui, de modo algum, a criticar o voluntariado. O voluntariado, em qualquer organização, se for autêntico, faz falta e é positivo. O voluntariado não pode, no caso concreto dos bombeiros, não pode ser chamado para a primeira intervenção. Porque isso, efetivamente, não é compatível, provavelmente, com a prontidão e pode também não ser compatível com aspectos ligados, eventualmente, às competências. Mas é uma área muito sensível, provavelmente pouco estudada, e eu gostava que as pessoas tivessem atenção que, numa altura em que as forças de segurança, GNR, por exemplo, algumas organizações como os Correios e unidades já saíram do interior, no interior só ficou o Corpo de Bombeiros. É o que lá está. Já não há lá mais nada. E, portanto, cuidado quando, eventualmente, de um momento para o outro, vamos no afã de que temos que profissionalizar tudo. Provavelmente, a primeira intervenção, para que tenha prontidão e competência, tem que ser profissionalizada e esse problema tem que ser resolvido. Mas atenção, tem que ser resolvido com cuidado, porque a Catalunha tem 7.000 bombeiros profissionais. É um país, enfim, que tem uma população de cerca de 8 milhões. Então teríamos que fazer aqui, teríamos que olhar aqui do ponto de vista orçamental, se era possível de um momento para o outro Portugal ter 7.000, 8.000, 10.000 bombeiros profissionais. Não é possível, portanto, temos que ter algum cuidado relativamente a isso. Por outro lado, ter em conta que até 2006 o Estado, enquanto Estado Central, não tinha forças de socorro dependentes hierarquicamente dele. Já havia 6 sapadores, havia alguns municipais e tudo o resto eram efetivamente corpos de bombeiros dependentes de uma tutela privada, das associações humanitárias de bombeiros. Portanto, era de algum modo querer aqui dar-vos o panorama que existe relativamente, digamos, a este principal agente de proteção civil, porque é isso que a lei diz. A lei diz que o primeiro, digamos, os primeiros agentes de proteção civil são os corpos de bombeiros, seguidos as forças de segurança, Forças Armadas, INEM, a Autoridade Marítima e Aeronáutica e sapadores florestais. A grande incongruência existe e tem que começar a ser resolvida. É que a principal força, ou chamado braço armado da proteção civil, é baseada em voluntários. Ponto. E esta incongruência tem que começar a ser resolvida. Provavelmente não poderá ser de um dia para o outro, mas tem que começar a ser resolvida. Sem pôr em causa, naturalmente, o papel que os bombeiros desempenharam até aos anos 80. Não é por acaso que só nos anos 80 é que é criado o Serviço Nacional de Bombeiros e o Serviço Nacional de Proteção Civil, porque até aí não havia preocupação do Estado. Eu, aliás, aproveitava agora para vos dizer que aquilo que está neste momento a acontecer, esta fã de limpezas todas que estão a ocorrer pelo país, que, enfim, traduzem uma tentativa de mitigar o risco e de uma certa cultura de prevenção. Eu sou de uma terra, ali da Serra da Estrela, Loriga, Concelho de Ceia.
vivi até aos 18 anos ali. Nunca houve nenhum incêndio. E não houve nenhum incêndio porque o nosso modo de vida era ele próprio prevenção. E não era só dizer íamos colher os fetos, as gestas, o sargaço, a urgueira para fazer a cama dos animais ou estourar a loja, como nós dizíamos. Não, é que tirávamos a caruma, tudo o que era paus secos nós aproveitávamos, até os que iam num caminho, porque nós cozinhávamos a lenha. E, portanto, a caruma era a acendedalha. Tudo isto era o modo de vida. O que está a ocorrer agora, nós fazíamos naquela altura sem saber que o estávamos a fazer, porque era o modo de vida de sobrevivência. Até aos anos 80, cerca de 50% da população portuguesa vivia nos campos. E, portanto, o nosso modo de vida limpava, efetivamente, todos os terrenos e, de algum modo, mitigava o risco. Transferimos isso porque, efetivamente, agora temos cerca de 9% de população ativa e, naturalmente, temos uma situação que está completamente desajustada. E, de algum modo, o Estado não acompanhou esta grande mudança que se foi operando. Não acompanhou. Não seguiu. Por qualquer razão. Não vamos criticar. Dizemos apenas que não se teve o cuidado de perceber que nós estávamos a caminhar de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Ou muito urbana, como é que temos agora. A questão que eu agora também levanto aqui é se a ANPC dispõe de meios específicos pré-definidos e organizados pelo apoio humanitário, treinados por valências, capacidade de intervenção ou por contexto de atuação. Eu, tanto quanto sei, julgo que não. E julgo que quando é preciso ações humanitárias, que a lógica é casuística. Provavelmente existem homens disponíveis, mas que é casuística. Vão à procura deles. Portanto, não me parece que esteja pré-definido uma companhia, se quiserem, ou um batalhão pré-definido para a ajuda humanitária. Não creio que exista. Penso que não existe mesmo. Depois levanto esta questão: se intervir em incêndios florestais ou urbanos, ou em incidentes rodoviários, ou mesmo que intervir em cenários e ambientes de crise humanitários ou atentados terroristas. Também me parece que não é a mesma coisa, que há que ter outras formações. E o que é que eu fui verificar? Fui verificar os currículos, espero não esmaçar muito, os currículos que atualmente existem, para tentar perceber se nos currículos existem temáticas que preparem as pessoas para estes cenários. Portanto, o primeiro currículo, é utilizado nos cursos CEF, os cursos de Educação e Formação, que se podem dar nas escolas profissionais e nas escolas secundárias. Portanto, não é assim tão relevante, mas é um curso que não tem aqui qualquer componente prática. Algumas disciplinas são práticas, mas como veem aqui, também não está nada ligado nem a calamidades, nem grandes catástrofes. Depois, seguidamente, queria mostrar-vos a carreira do bombeiro voluntário, que, como veem, tem 250 horas. Depois, a outra questão que vocês sabem que existe em Portugal, que também tem que ser começada a ser resolvida, que temos municipais sapadores, municipais só municipais, e depois temos voluntários, e há que ter em conta também a situação que tem que começar a ser resolvida, porque correm os mesmos riscos, vestem as mesmas fardas, têm as mesmas funções, e depois uns fazem umas coisas, outros fazem outras, enfim. Teremos que também começar a equacionar este problema. Como veem, na carreira de bombeiro voluntário, não há nada que o habilite a intervir em determinado tipo de cenários mais complexos e específicos, sobretudo de grandes catástrofes. Já a carreira de bombeiro profissional e sapador, que este sim tem 910 horas, vejam logo aqui também a discrepância. O bombeiro voluntário tem 250 horas, o municipal sapador tem 910 horas, como se não atuassem nos mesmos terrenos, como se não sofressem os mesmos riscos, mas enfim. E também aqui, curiosamente, encontrei o currículo, estando-se até aqui, encontrei de facto aqui 15 horas de uma atuação em, digamos, situação de calamidade e catástrofe. Foi, digamos, a única temática que encontrei nos currículos. Eu sei que os currículos não se podem estar sempre a alterar, mas a verdade é que a realidade também se está a alterar muito depressa e temos que ir atrás um pouco disso.
E, portanto, teremos que começar também a pensar em formação, porque tudo o que pode acontecer um dia acontece, mesmo sendo otimista como o Sr. Ministro quis ser, pois também ninguém pensava naqueles incêndios, e eles aconteceram. E, portanto, não me parece que seja assim tão difícil começar a alterar os currículos no sentido de nos prepararmos para situações diferenciadas daquelas que têm ocorrido até agora. Foi uma passagem rápida pelos currículos, a própria carreira de oficial de bombeiro, que tentou meter algo mais de conhecimento, também não tem essas matérias, E, portanto, eu penso que a formação não é panaceia para tudo, mas a formação pode conduzir à mudança. E pode conduzir à mudança, pode não ser rápida, mas paulatinamente vai conseguir levar a algumas mudanças. E, portanto, penso que temos que, além do aumento da profissionalização, tem que haver uma formação maciça num conjunto de áreas, aquelas que aqui citei, investir nestes conceitos. E ter em conta isto, vai levar muito tempo a chegarmos lá, mas eu penso que nós temos que chegar assim, temos que chegar a uma situação em que a prevenção é que é o grande esforço e efetivamente, e temos que nos deixar, normalmente a prevenção de facto não se vê, não dá votos, mas a verdade é que salva vidas e mitiga os riscos e sobretudo os riscos globais a que todos estamos seguidos. E pronto, quando se pergunta quem é que pode garantir a segurança humana, eu digo que são todos, e estão ali os cidadãos. Eu gostava de dizer a todos que quando há qualquer acidente, qualquer um de nós está sozinho. Nunca se esqueçam disso. Quando vamos por uma estrada qualquer, quando por qualquer razão caímos e estamos sozinhos, estamos sós. E, portanto, alguma formação maciça em autoproteção também faz falta. Portanto, vamos todos tentar fazer sem os tais cilindros estanques e sem espírito de corela. Obrigado.